Fala, gente! Mas o que é isso? Não, falando sério agora, pessoal, eu não vou brincar muito nesse vídeo porque senão eu vou perder completamente o foco das explicações das coisas que eu tenho que dizer aqui pra vocês. Gente, eu não preciso nem dizer que esse episódio foi lindo, maravilhoso, assim, foi foda demais, desculpa o vocabulário, esse episódio foi muito bom mesmo. Só que o tanto que esse episódio foi bom, ele também foi repleto, mas repleto de furos de roteiro. E nós vamos conversar sobre tudo isso e mais um pouco. Então, para não ficarmos com mais nenhuma enrolação, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecido como Legado Flash, um dos melhores canais do YouTube, onde você aprende de tudo sobre a série do Flash. Aqui você tira suas dúvidas, você recebe explicações, teorizamos juntos, conversamos juntos. E o mais importante, se você deixar seu like no vídeo e principalmente clicar nesse botãozinho vermelho e se inscrever agora, você vai fazer parte da força de aceleração junto comigo. Vamos lá? De verdade, eu sei que tem muita gente que não gostou, que ficou decepcionada, que esperava mais. Eu entendo vocês porque eu esperava mais. Eu esperava muito mais esse episódio. Não é porque o episódio foi muito bom, ao meu ver, que ele deixa de ter pontos negativos. Pelo contrário, tem várias coisas que eu acho que não precisavam ter acontecido. Tinha cenas em que podiam ter sido lendárias, mas a CW não permitiu que isso acontecesse. Como tem muita coisa pra gente conversar, eu vou tentar separar por tópicos e já vou dizendo que esse vídeo pode ficar um pouco grande, mas eu preciso realmente falar sobre tudo isso. Bom, praticamente a teoria de que o Tawny tinha mudado a realidade, né, tava certa. Ele não chegou a reescrever a realidade usando a Steel Force negativa. Aliás, isso foi uma coisa que nem foi citada nesse episódio. Pode ser que até o final do crossover isso aconteça? Pode, mas assim, no momento isso não teve nada a ver com a história até agora. Então a gente sabe que o Tawny voltou no tempo e mudou tudo. Tanto que ele deixou claro quando o Barry perguntou pra ele: você criou um Flashpoint, igual como eu fiz? E o Tawny falou: não, eu criei um Flashpoint reverso. Que praticamente é a mesma coisa que um Flashpoint, mas desculpa, eu achei muito legal esse nome. Foi clichê, mas eu gostei. O que foi que ele mudou pra ter causado toda essa bagunça? Ele literalmente disse que ele voltou no tempo e fez o que ele nunca tinha conseguido fazer antes, porque aquele nosso maravilhoso Flash de 2004 e lutou contra o Flash Reverso naquela noite, ele salvou a versão dele criança, né? Todo mundo sabe disso. Só que aparentemente o Tawny voltou dessa vez pra uma época do tempo diferente, ou não sei em que noite ele voltou, a gente realmente não sabe, e isso foi um dos pontos ruins do episódio. Eles não mostraram o Tawny matando o Barry criança, e podiam ter feito isso. Podiam ter feito um flashbackzinho rápido, seria incrível. Ele voltou no tempo e matou o Barry quando ele era criança, executando o plano dele desde o início da série, o que eu achei foda demais. E aí que entra uma complicação, porque ele disse que depois que ele matou o Barry criança, o que foi há muitos anos atrás, ele foi pra 2013 e se certificou de que ele era o único a receber o raio, a ser atingido pelo raio no lugar do Barry, né, naquele acidente que deu os poderes pro Barry. Se teoricamente ele matou o Barry criança, não existiria um Flash, obviamente, e também não existiria um Flash Reverso, até porque a gente sabe que o Flash Reverso, ele foi inspirado no Flash, ele só recriou os poderes, o acidente e tudo mais por conta do Flash. Então, matando o Flash Reverso não deveria existir. Tudo bem até aí, ele não era mais um velocista, ok. Só que se ele não era mais um velocista, como é que ele conseguiu voltar pra 2013? E antes que alguém pense que o Barry, quando criou o Flashpoint e salvou a mãe dele, também ia deixar de ser o Flash, mas a linha do tempo demorou um pouco pra se concretizar e aí ele conseguiu voltar lá pro futuro antes de perder os poderes, saiba que quando o Tawny matou a mãe do Barry, também era pra dar um tempo então desse impacto, mas não deu, na mesma hora ele havia perdido a velocidade dele. Então desculpa dizer, mas pra mim esse daí já é o primeiro furo de roteiro da história. Vamos supor que então o Tawny conseguiu de alguma maneira ir pra 2013, não tinha
tinha Barry Allen, tinha o Harrison Wells original, que explodiu o acelerador, ou ele que criou o acelerador. A gente não tem como saber essas informações, realmente foi uma coisa muito vaga no ar. E aí vamos pensar que a força de aceleração também não sabia que o Tawny lá, o Eobard Tawny, era o Flash Reverso, ele era do mal, não sabia disso. Como é que ele tinha certeza que se atingido por um raio, que ele ia ser atingido por um raio e que ele ia virar um velocista? Apesar da gente não saber como isso realmente ao certo funcionou, ele virou o Flash, tanto que ele foi escolhido pela força de aceleração. Ele até jogou isso na cara do Barry, né, que ele não podia contar com a força de aceleração normal para consertar as coisas, porque nessa linha do tempo, a força de aceleração escolheu o Tawny. E a prova disso é uma coisa que eu disse que ia acontecer e muita gente falou pra mim que isso não ia acontecer, mas eu falei. O Tawny estava com raios laranjas, iguais aos do Flash original, e o Barry estava com raios vermelhos, conectado com a força de aceleração negativa. Então até aí tudo bem, o Tawny virou o Flash e não tinha mais Barry Allen. Como então que ele conseguiu criar o Flash Reverso? Tipo, vocês percebem que não faz sentido ele voltar no tempo e matar o Barry quando era criança para apagar o Flash da existência. Aí anos depois ele mesmo se torna o Flash, não sei como, tudo bem até aí. Só que de alguma forma ele fez o Barry, que era pra estar morto, no futuro, virar o Flash Reverso. E realmente era ele naquele dia lá atacando as pessoas na rua pra queimar a imagem do Flash. Só que isso foi muito aleatório, isso não precisava ter acontecido, porque se a linha do tempo mudou e nunca teve um Barry Allen, por que é que ele se deu o trabalho de naquele dia, naquela tarde, jogar raio no meio da rua pra manchar a imagem do Flash, sendo que ele iria se tornar o Flash, não o Barry, né? O Barry não existia, teoricamente falando. E o que comprova que era o Tawny é porque ele apenas pegou o rosto do Barry emprestado. Mas como ele já era o Flash no futuro, ele tinha raios laranjas. Então, por isso que parecia ser Flash. Tá, agora vamos falar de uma outra coisa que foi incrível de ver, mas ao mesmo tempo foi meio que broxante. A cena em que o Barry veste a roupa amarela, né? Ele não entende o que tá acontecendo. Ele achou que tava com o uniforme vermelho, ele corre pra um lado e volta com a roupa amarela com raio vermelho. O que não faz sentido é que naquele momento em que ele chegou lá no futuro, ele tava com o raio laranja e o uniforme vermelho. Aí ele guardou tudo no anel, beleza. Foi até lá ver o Tawny e lá ele, em vez de disparar o traje do anel na frente de todo mundo, o que seria foda demais, não, ele sai de cena, vai pro lado e volta. Na moral, velho, era uma cena tão foda, tão top de se fazer. Por que a CW não fez questão de fazer um efeito bonito nessa cena? Sério, dava pra fazer. E nessa linha do tempo, que é o Flashpoint Reverso, o Tawny fez a Iris se apaixonar por ele e todo o time Flash foi liderado por ele. E agora eu sou obrigado a lembrar de falar isso pra vocês, eu precisei lembrar dessa frase. O Tawny como Flash foi um líder muito mais bravo, determinado, inteligente, esperto, e o próprio Tawny foi mais fiel ao Barry das HQs do que o Barry, sendo o Barry nos últimos 8 anos dependendo de um time pra tudo. Cara, literalmente o Tawny deu as ordens lá dentro, ele não perguntou se dava pra fazer, ele simplesmente mandou as pessoas fazerem as coisas como ele queria. E desculpa, mas era isso que o Barry tinha que ter feito desde o início. A gente sabia que se o Barry não conseguisse resolver toda essa situação, após a meia-noite essa linha do tempo iria se solidificar e ele seria apagado da existência para sempre. O que novamente eu acho muito nada a ver o Tawny ter um trabalho de criar o Barry como Flash Reverso para depois matar ele, entendeu? É isso que é complicado. Para mim é o que eu falei, gente, a CW misturou duas coisas que não fizeram o menor sentido. Desculpa, mas o roteiro foi totalmente bugado nessa parte. Aí nessa linha do tempo, o Barry viu que o Damien Darhk, né, que supostamente era um parceiro dele, estava sendo solto e ele foi até lá para pedir ajuda pro Damien Darhk. Ele explicou tudo o que estava acontecendo, que ele queria se vingar do Flash, ele fez uma ótima atuação, e aí o Damien Darhk disse que dava para ajudar ele. Se o problema foi o Flash Reverso ter voltado no tempo e matado o Barry quando era criança, por que o Barry não voltou para aquela noite e impediu a morte dele, e depois impediu que o Tawny fosse atingido por um raio? Ele até poderia fazer isso, mas não ia resolver tudo, ia emendar uma coisa ou outra. Como são vários anacronismos, que são coisas que não deveriam existir na linha do tempo original, não adianta só voltar num lugar e resolver uma
uma coisa. Eu gostaria muito de ver o Barry voltando naquela noite de novo. Cara, seria foda. Porque ele tinha uma oportunidade agora, ele tinha uma razão pra isso agora. Só que como tinham vários acontecimentos diferentes, como por exemplo, o Tawny matar o Barry, depois o Tawny virar um velocista, depois o Tawny conseguir liderar o time Flash todo, depois a Iris se apaixonar por ele, depois ele manchar a imagem do Flash num futuro que nem deveria mais existir. São várias coisas fora de eixo, porque pra variar, quem escreve o roteiro da CW é complicado num nível que eu não entendo como a pessoa é tão burra e tapada de não conseguir fazer uma ligação com os eventos das primeiras temporadas. É simples. Então o Damien Darhk deu a ideia pra ele de usar aquele PED, não sei se eu falei direito, que é um dispositivo que consegue meio que destruir matéria, por assim dizer. E se ele usasse com aquela pedra de tempo que o Damien Darhk tem, ele iria conseguir destruir toda a matéria dessa linha do tempo, desse anacronismo que não deveria existir. Foi uma explicação meio ruim? Foi. Concordo totalmente, mas paciência, né? É um episódio, o que a gente pode fazer? E aí vem a cena mais desnecessária de todo esse episódio, ou a sequência de cenas, em que mostra relacionamento de Allegra com Chester, mostra Ryan Choi, mostra a Alex, mostra a Batwoman, mostra uma série de coisas que não tem a menor relevância. Não é nem porque eu quero ver o Flash no episódio, é porque se é uma linha do tempo alternativa e aquilo vai ser resetado, por que eles se deram o trabalho de explorar isso nesse episódio? Cara, de verdade, eu acho que uma das piores coisas desse episódio foi jogar o Chester e a Allegra juntos. Cara, que nada a ver, simplesmente nada a ver nesse episódio. Eu não vou tocar mais no ponto desses outros personagens, mas só pra deixar claro, tá? O traje do Ryan Choi, pelo amor de Deus, velho, ou coisa horrível. Aí depois que eles roubaram o equipamento, o Damien Darhk acabou vendo que ele não era o Barry que ele conhecia, né? E aí ele contou a verdade, explicou o que estava acontecendo, e aí depois de um tempo eles conseguiram fazer o cálculo do quanto que o Barry precisaria atingir, abriu o buraco de minhoca, né, pra Speed Force pra resetar a linha do tempo. Porque aparentemente também vem mais um furo de roteiro aí. O Tawny disse que ele quis enlouquecer o Barry naquela linha do tempo lá, fingindo que o Barry era do mal, pro Barry recorrer ao Jefferson Pierce, pro Jefferson Pierce drenar todo o poder do Flash pra ele ficar fraco. Só que isso daí, novamente, é desnecessário e irrelevante, porque aquele Barry estava conectado com a força de aceleração normal, e a linha do tempo mudou, e esse Barry atual estava conectado com a força de aceleração negativa. Então não tem por que ele estar sem velocidade. Eu sei que eles disseram isso, mas novamente eu digo, erraram no roteiro. Não tem nada a ver. Trocou a Speed Force, resetou a velocidade. Não tem que estar combate à velocidade, entendeu? E aí o Barry disse que precisava conseguir atingir Mach 20, o que vamos combinar que é bastante, mas ainda não é a velocidade da luz, tá? Eu sei que vai ter uns caras que vão falar que o Barry atingiu a velocidade da luz. Não atingiu, foi muito realmente, eu acho que foi a vez que ele mais precisou ir rápido, mas ele não atingiu a velocidade da luz, tá? E aí, para ele conseguir atingir Mach 20 em 2 minutos, ele precisava correr numa distância que aguentasse 40 milhas terrestres. E é exatamente essa corrida que causaria o Armagedon. O Barry tentando resetar a linha do tempo causaria o Armagedon, né? Ele e o Tawny atrás dele. Tanto que o Despero achou que era o Barry que destruiu o mundo, porque o Despero viu que tinha alguém correndo com a roupa vermelha e que estava saindo raio laranja. Ele não viu quem era, ele não viu o rosto. Ele realmente achou que o Barry ainda era o Flash naquela época. Por isso que ele queria matar o Barry. Tanto que no final do episódio o Barry diz isso pra ele, que era o Tawny e ele que estavam correndo e que ele não viu quem era, não ficou até lá pra ver o resultado final. A diferença é que como o Barry conseguiu atingir Mach 20 em 2 minutos precisos dessa vez, ele não destruiu o mundo. E a diferença que fez ele alcançar Mach 20 em 2 minutos foi a Iris. Pra variar, eles insistem nessa coisa chata de Paragon do amor, da Iris ser conectada com ele através da força de aceleração. Eu gostei de ver os flashbacks das primeiras temporadas dentro da própria força de aceleração, mas eu não gostei que a Iris que precisou conectar ele com ela. E eu não sei até quando eles vão continuar insistindo com isso. Aí a gente vê a única cena de corrida em que o Barry e o Tawny estão disputando, né? Porque pra variar não teve cena de corrida deles igual tinha nas primeiras temporadas em momento nenhum. Pra um episódio desse nível, precisava ter tido isso e não teve. E aí a gente viu uma cena que faz muita referência à animação do Flashpoint. O Flash tá
pra voltar no tempo, né, e corrigir o que ele mesmo tinha causado. Aí tem a cena dele encontrando com ele mesmo a força de aceleração e tentando impedir ele mesmo de fazer besteira. E no caso, o Tawny, que era o Flash nesse momento, tava tentando impedir o Flash Reverso de resetar a linha do tempo. Mas ainda bem que ele não conseguiu, né? E aí depois disso ele voltou pra 2021 e os raios dele já estavam laranjas de novo e o traje dele voltou a ser vermelho. E adivinha só, sem as botas douradas. Vocês não acham que é muita sacanagem a CW depois de 8 anos fazer o Grant receber primeiro o traje do Flash Reverso todo amarelo com a bota vermelha do que o traje dele vermelho com a bota dourada? Cara, eu não entendo como que a CW é tão tapada. Sério, por quê? E agora vamos falar sobre uma situação muito legal, que é o que? A linha do tempo mudou de novo. Porque muita gente não entendeu se ele tá rápido de novo, ou por que o time Flash tava lá numa boa. Simplesmente, pessoal, o Barry conseguiu atingir Mach 20 e resetou os anacronismos. Ou seja, tudo o que aconteceu desde o início do Armageddon, pelo visto, foi resetado. Tudo bem que ainda falta um episódio para acabar, mas esse episódio eu creio que eles vão lidar com as mudanças, alterações ou perigos que a linha do tempo do Flash Reverso deu, por assim dizer, né? Tanto que na promo do próximo episódio a gente até escuta dizendo que o Tawny mudou a linha do tempo e isso vai trazer efeitos colaterais para todos eles. E falando rapidamente em mudar a linha do tempo, eu sei que tem uma boa parte de gente que ficou muito feliz e gostou de ter visto o novo traje do Flash Reverso. Eu disse que eu tinha gostado de ver, porém eu gostei de ver no Grant. Agora, gente, o traje amarelo no tom não dá. Desculpa, ficou ridículo. Não a roupa em si, um pouco também, mas a máscara. Tá vendo o que acontece quando eles tentam adaptar totalmente igual nos quadrinhos, os dois com a mesma roupa? Cara, eles não precisavam ter mudado o traje do Flash Reverso. O traje do Flash Reverso de couro, na minha opinião, já era perfeito, tá bom? E aí finalmente chegamos no final do episódio, onde o Flash Reverso aparece no cofre do tempo. Ele aparentemente liga a Gideon e diz que ela vai ajudar ele no que ele precisa na próxima parte do episódio. Léo, a Gideon foi destruída? Como que ela tá viva então? Ela foi destruída numa linha do tempo do Armageddon em que o Barry precisou destruir ela para manter o segredo da identidade dele. Nessa nova linha do tempo, que é uma outra linha do tempo, não é a antiga, é uma nova, a Gideon nunca precisou ser destruída. Tá vendo só? Pelo menos The Flash conserta algumas coisas. E agora vamos falar um pouquinho do Joe, né? Especificamente da morte dele. Eu acho engraçado que o Barry na quarta temporada tava mais rápido já do que o Tawny, e mesmo assim a câmera da cadeia pega a imagem dele correndo e pra deixar aquele amigo dele lá na China. A câmera filma os raios dele, certo? Como é que a câmera não filma o Flash Reverso empurrando o Joe no trilho, sendo que ele tava bem mais lento que o Flash? Não tem outra resposta a não ser roteiro ruim. O raio vermelho ali empurrando o Joe, velho. Que coisa tosca. Sério, não. Eles fizeram tanto drama com a morte do Joe e foi uma coisa tão tosca. Bom, pessoal, praticamente o vídeo foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários ou manda no direct da Legado Flash, que também vai estar aparecendo aí pra vocês, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.